Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Daniel e esse é o Papo Católico. Você que quer receber um vídeo por semana, pelo menos, de formação cristã, assine a notificação no sininho aí, embaixo do vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixa um joinha aí, tá bom? Comente o vídeo e divulgue esse vídeo para seus amigos no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Ajude o nosso canal a crescer. Eu agradeço a sua audiência e peço que Deus derrame sobre você as suas graças e as suas bênçãos. Por incrível que pareça, tem gente ainda dizendo que Jesus não fundou uma igreja ou que Jesus não fundou uma religião. Essas duas coisas vêm em contra, primeiro, a fatos históricos, segundo, a fatos bíblicos. Historicamente, nós católicos acreditamos que Francisco, o Papa Francisco, é sucessor diretamente do primeiro bispo, líder da igreja, Pedro. São 266 papas numa linhagem ininterrupta. Se você digitar no Google linhagem dos papas católicos, você vai ver que na igreja católica essa sucessão apostólica acontece desde a época de Pedro. Jesus, quando já conheceu Simão, o caniço, chamou Simão de Pedro, quer dizer pedra, e de Kefas, quer dizer rocha. E isso foi em duas línguas diferentes, para tirar de vez aquela interpretação que Jesus, quando falava tu és pedra, estava falando dele mesmo. Jesus, sim, é a pedra angular da igreja, como diz a palavra de Deus. Mas Pedro foi o fundamento da igreja. Na carta aos Efésios, diz que a igreja foi fundada sobre os apóstolos, foi erguida sobre o fundamento dos apóstolos. Isso, se você digitar no Google, você também vai encontrar em qualquer Bíblia, em qualquer tradução. Logo, Mateus 16, 18 também, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Então, nós podemos ver biblicamente, por Efésios, que a igreja foi constituída sob o fundamento dos apóstolos, Mateus 16, 18, que Jesus edificou ou edificará a sua igreja sob Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que sim, Jesus Cristo fundou, de fato, uma igreja. A outra coisa que é muito comum a gente ouvir, Jesus Cristo nunca quis fundar uma religião. Isso também é um argumento muito fraco, porque religião são um conjunto de normas morais e espirituais que tem o objetivo de aproximar, de religar. De onde vem religião? Vem de religare. Religar o homem a Deus. E quando nós falamos ou ensinamos de aspectos morais ou espirituais que nos aproximam de Deus, e Jesus Cristo fez isso a vida inteira, e isso está escrito em todos os evangelhos, nas cartas dos seguidores, diretos ou indiretos de Jesus, isso é sim uma religião. Quando o Senhor diz que ninguém chega ao Pai senão por Ele, Ele está sim criando uma nova religião. Quando Jesus Cristo diz que Ele não veio abolir a lei e os profetas, Ele era judeu, mas que veio levá-las à perfeição, Ele está sim dizendo que criou uma religião. Quando Jesus Cristo diz, como vocês não admitem que eu sou, o vosso pecado permanece, Jesus está dizendo sim, que a salvação está nele, e isso é de fato uma religião. Quando Jesus diz no Evangelho de João que ninguém chega ao Pai senão por ele, ou seja, que ele é o único caminho, o único salvador, ele está dizendo, e ele está criando sim, uma nova religião. Então, Jesus criou uma nova religião? Sim. Talvez ele quisesse criar uma nova religião? Não sei. Mas o fato é que, de fato, existe uma nova religião, existe uma igreja. Nós acreditamos, os cristãos, diferente das outras religiões, que Jesus Cristo não foi só um profeta, não foi só uma figura iluminada, sei lá, um anjo de luz, ou um anjo, ou uma figura histórica, ou uma pessoa maravilhosa que viveu nesse mundo. Mas nós acreditamos, juntamente com Pedro, que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, o Salvador, o enviado por Deus, o próprio Filho de Deus. Na carta a João, capítulo 1, diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, para os cristãos,
nós não acreditamos que alguém iluminado ensinou a nossa religião, mas que o próprio Deus revelou esta religião. Portanto, para os cristãos, não faz sentido dizer que todas as religiões são humanas, invenções humanas. Para nós, isso não tem cabimento, porque nós acreditamos que Jesus é o próprio Deus que se fez carne. Isso se chama encarnado. Jesus se fez carne e veio habitar entre nós. Tá certo? Então, religião é invenção de Deus ou dos homens? Depende. A religião cristã, Jesus teve a iniciativa e para nós Jesus é Deus, então, para a religião cristã, isso não se aplica. Nós acreditamos que ela foi criada, ou foi, melhor dizendo, revelada pelo próprio Deus. A religião é invenção de Deus ou dos homens? Depende da religião. Falando novamente em cristianismo, isso não se aplica. É lógico que existem hoje, como uma grande prateleira de supermercado, fé para todos os gostos, para todos os tipos, para todos os gêneros. Mas lembrando que a religião católica, para nós, é uma revelação de Jesus Cristo. Portanto, para nós, sim, Jesus criou uma religião, sim, Jesus edificou uma igreja sobre Pedro. Aconselho ler o arquivo de Neil Armstrong, que era evangélico e se converteu ao catolicismo, onde ele mostra 50 provas, escreva no Google, 50 provas do papado de São Pedro. Vale a pena estudar isso. Então, sim, Jesus criou, novamente, uma religião, Jesus criou, sim, uma igreja. E a igreja, a espiritualidade, a religião é uma invenção dos homens? Depende. Mas isso não se aplica ao cristianismo e ao catolicismo. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, deixa o joinha aí, ativa a notificação. Tchau.